Olá pessoal, na aula de hoje irei falar sobre portas de entrada e saída. Os microcontroladores, eles disponibilizam diversos pinos. Esses pinos podem ser configurados tanto como entrada, no caso de uma leitura de um sensor ou leitura de um botão, como também podem ser configurados como saída, no caso de um acionamento elétrico, ligar ou desligar um LED ou relé, ou também na transmissão de dados. Os pinos são divididos em portas. No caso, o PIC16F -8A, os pinos RB0 até o RB7 corresponde à porte B. E os pinos RA0 até o RA7 corresponde à porte A. Cada porta é controlado por dois registradores. Um deles é o registrador TRIAS, que define se um pino será usado como entrada ou saída. E o registrador PORT, que define o estado lógico do pino, 0 volts, que é o estado lógico 0, ou 5 volts, que é o estado lógico 1. Nesse primeiro exemplo, eu vou demonstrar como utilizar um pino como saída. Eu vou utilizar um LED e um resistor conectado no pino RB1. Eu irei fazer o LED piscar a cada 500 milissegundos. Abrindo o nosso compilador, a primeira coisa a se fazer é definir se o pino será usado como entrada ou saída. Utilizamos o registrador TRIAS B e definimos o bit 1, que é o pino RB1, definimos como 0. Sempre que analisamos um microcontrolador, a saída de um pino é indeterminada. Ela pode ser tanto 0 ou 1. Então precisamos definir um valor inicial para ela. No caso, utilizamos o registrador port B e definimos o bit B1 com o valor 0. Para manter o nosso código rodando eternamente, precisamos utilizar uma estrutura de repetição. A linguagem C possui duas estruturas de repetição principais, que é o while e o for. Eu utilizo sempre o while. Dentro desse bloco, dessa estrutura de repetição, nós mantemos o nosso LED desligado. Deixaremos o nosso LED desligado por 500 milissegundos. Após passar 500 milissegundos, nós ligamos o nosso LED. E permanece 500 milissegundos ligado. Então o LED irá desligar. Permanecerá 500 milissegundos desligado. Após passar esse período, o LED irá acender e permanecer mais 500 milissegundos ligado. Com o código pronto, nós clicamos nesse botão para compilar. Nenhum erro ocorreu. Vamos ao nosso circuito, clicamos duas vezes e nessa pastinha aqui, nesse botão com o ícone de pasta, carregamos nosso arquivo hexadecimal. Clock utilizado é de 4 MHz. Clicamos no botão Play
Então o LED permanece 500 milissegundos ligado e desligado. Esse é o nosso pisca-pisca. Agora eu vou adicionar um botão. Precisamos também de um resistor de pull-down. O resistor de pull-down é um resistor que é conectado ao terra. E no botão nós ligamos 5 volts. Esse exemplo aqui eu vou apertar o botão e o LED irá acender. Veja que quando pressionamos o botão, os 5 volts da fonte irá na entrada do pino RB0. Quando soltamos o botão, o pino RB0 recebe os 0 volts do terra. No nosso código-fonte, apagamos isso aqui. Precisamos definir então nosso pino RB0 como entrada. Dentro do nosso laço de repetição, nós precisamos verificar o estado lógico do pino RB0. Utilizamos o resistador port e o bit B0 e comparamos. Se ele for igual a 1, ou seja, se pressionamos o botão, o que vai acontecer? O nosso LED conectado no pino RB1 irá acender. Caso contrário, else, se o botão não estiver pressionado, nós desligamos o nosso LED. Está tudo certinho, clicamos no botão compilar. No nosso circuito, o botão não está pressionado, o estado lógico do pino é 0 e o LED permanece desligado. Ao pressionarmos, 5 volts na entrada do pino RB0, o RB1 é ligado. Pressionamos, ligamos, soltamos, desligamos. Outro modo de configurar o botão de entrada é se utilizarmos um resistor de pull-up. Resistor de pull-up é um resistor ligado nos 5 volts, ligado na fonte, e o botão é conectado no terra. Esse possui lógica invertida em relação ao outro. No caso, se não pressionarmos o botão, a entrada recebe lógica 1, estado lógico 1, que é os 5 volts. Se pressionarmos o botão, a entrada recebe o nível lógico 0. Se testarmos o nosso circuito, realmente possui lógica invertida. Pressionamos o botão, o LED é desligado. Para corrigir isso, simplesmente definimos o valor 0, pressionamos o botão, a entrada do pino RB0 recebe o nível lógico 0 e compilamos. Voltou à mesma configuração do resistor de pull-down. Na hora que pressionarmos, o LED acende. O PIC 16F68A ele também possui resistores pull-ups internos. Normalmente ele é desabilitado.
mas podemos habilitar. Quando habilitamos o resistor de POAP interno, não há necessidade de colocar aquele para fora. Para habilitarmos o resistor de POAP, utilizamos o registrador Option Reg e definimos o bit chamado NOT RBPU. Esse é um bit barrado, ou seja, nós precisamos habilitar ele com 0. Os resistores de POAP interno só funcionam se esse bit estiver habilitado com 0 e se o pino da porta B for definido como entrada. Compilamos e vamos testar. Estando não pressionado, ele permanece desligado. Se pressionarmos, ele liga. Nesse outro exemplo que eu vou mostrar para vocês, no momento que eu pressionar o botão, o estado lógico do pino RB1 é alterado. Ou seja, se eu pressionar o botão, o LED acende. Se eu pressionar novamente, o LED apaga. Como é que eu farei isso? Primeiro, verifico se o botão foi pressionado. Para podermos inverter a saída do LED para o LED, podemos utilizar o operador de complemento. O operador de complemento é esse to. O que ele faz aqui? Se a saída RB1 for 1, ele inverte para 0. Se a saída RB1 for 0, ele inverte para 1. Vou compilar esse código e vamos testar. Eu vou pressionar o botão. Não deu certo. Eu vou explicar por quê. Como o microcontrolador executa as instruções muito rapidamente, executa na faixa de 1 milhão de instruções por segundo, só o fato de eu pressionar o botão, essa instrução é executada várias e várias vezes. Como é que corrige isso? Eu geralmente crio uma variável flag e defino com valor 0. Se o botão foi pressionado, eu defino o bit 0 da flag com 1, indicando que o botão foi pressionado. No momento que eu soltar o botão, precisamos também verificar se o botão anteriormente foi pressionado. Então, utilizamos esse operador lógico e verificamos se a flag B0 foi igual a 1. Então, se o botão foi liberado e se a flag estiver indicando que o botão foi pressionado, limpamos a flag e executamos o código. Executamos a instrução para inverter o estado lógico do bit. Compilamos.
Agora está funcionando perfeitamente. Pressionei o botão, vai para 0. Pressionei novamente, vai para 1. Uma dica importante que eu vou passar para vocês. Nesse código eu utilizei somente uma entrada e uma saída. Mas pode haver códigos que utilizem várias entradas, várias saídas. E isso pode acabar dificultando a programação, levando vocês ao erro, confundindo entrada com saída, ou confundindo a saída de um LED com a saída de um relé, por exemplo. E o compilador microC permite que você nomeie os bits, que você dê um nome a um bit específico. São 3 métodos diferentes que você pode fazer isso. O primeiro deles é utilizando o define, minúsculo, hashtag define, o nome do bit e na frente assim, desse jeito. No lugar onde você utilizou o pino RB1, você substitui pela palavra LED. Veja que agora o código ficou mais legível. O outro método que pode utilizar é definindo uma constante chamada LED e definir o valor 1. Esse 1 corresponde ao bit 1. No lugar onde estava port B, eu coloco, em vez de utilizar B1, eu coloco LED. Port B.LED. E o outro método que eu aconselho a vocês usarem é utilizando a palavra reservada sbit, LED, em seguida et, port B.B1. Do mesmo jeito que o define, LED, esses são os 3 métodos na qual você pode nomear o bit. Eu aconselho a vocês utilizarem dessa forma. Então é isso, pessoal. As próximas 3 aulas eu vou mostrar exemplos de como trabalhar mais com as portas digitais, as portas de saída. O primeiro delas vai ser eu vou ensinar a trabalhar com teclado matricial. Vou também ensinar a trabalhar com expansor de portas, utilizando o CI 74HC595 e também utilizando um display de 7 segmentos. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em joinha. Espero vocês na próxima aula. Até mais!